Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite. Boa noite. Fernando, boa noite. Seu Silvio, muito boa noite. Declaro aberta a 95ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seu Silvio, a todos presentes. Fernando Costa, aí, representando aí através das Antas TV. A Suelene Almeida, nosso presidente. Boa noite a todos. Aos servidores também. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima e Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 94ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de março de 2019, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita, na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da Câmara, vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Havendo número legal, a presidente declarou aberta a reunião e convidou a vereadora Miriam Guimarães Luz para exercer a função de secretária ad hoc, conforme preconiza o artigo 68, parágrafo único do Regimento Interno. Em seguida, a senhora presidente solicitou à vereadora Miriam Guimarães Luz, secretária ad hoc, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 027, de 1 de março de 2019, da diretora do Departamento de Saúde, a senhora Jéssica Paula Reciati Nunes, informando que, em atenção ao requerimento de número 002 de 2019, a carga horária respectiva remuneração prevista para os cargos de médico em nosso município, considerando os valores percebidos por tais profissionais e outros órgãos públicos, não é atrativa. E, portanto, não estão conseguindo encontrar profissionais dispostos a assumir tais cargos. Ressalta que a pretendida redução da carga horária não implicará em prejuízos para a prestação de serviço, pois o número de consultas será mantido. Lado outro, informa que a citada redução não abrange os médicos que laboram na estratégia de saúde da família, eis que tal vínculo é regido por lei federal, não podendo a legislação municipal dispor de maneira contrária. Inclusive, a remuneração desses é bastante superior aos profissionais ocupantes de cargos efetivos. Segue a relação dos médicos e respectivos cargos. Cássia Maria Ramalho Pérez, pediatra. Emílio César Machado, clínico geral. Márcio Eric Franco Ribeiro, ginecologista. E Sueme Comeda Quírico, clínico geral. Em seguida, a senhora presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que contrapusera o que foi dito pela vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá na 93ª reunião ordinária, realizada no dia 25/2/2019. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou à segunda parte,
com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 002 de 2019, que atualiza o valor dos vencimentos dos coordenadores de escola e coordenadores de creche e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar de número 002/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 003/2019, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes comunitários de saúde e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar de número 003 de 2019, que foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 004/2019, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes de endemias e outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 004/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 005/2019, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas as comissões permanentes à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar de número 005/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. E. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 006/2019, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas das comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar de número 006/2019, foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. F. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 007/2019, que concede revisão geral anual dos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram das palavras os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar de número 007/2019, que foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. G. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 008/2019, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2019, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram das palavras os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar de número 008/2019. Foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. H. Discussão e votação em primeiro turno
o projeto de lei complementar de número 0009 de 2019, que concede a revisão geral anual ao pagamento de vale de alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou das palavras o vereador José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar de número 009/2019, foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. E discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 010/2019, que concede revisão geral anual ao pagamento de gratificação aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 010/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. J. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 012/2019, que concede revisão geral de vencimento aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Com parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizaram a palavra os vereadores José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar de número 012/2019. Foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. K. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de número 013/2019, que concede revisão da gratificação instituída pela lei complementar número 2198/2019, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Doroteia de Paula Amaro e Silva, né? Está faltando Silva. Diego Luiz Casalotti, Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar de número 013/2019. Foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de março de 2019. Em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê, o vereador José Raimundo de Castro explanou sobre o voto contrário ao requerimento de número 002/2019 e sobre a carga horária dos médicos do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Leia-se. O vereador José Raimundo de Castro explanou sobre a denúncia realizada pela vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, a qual mencionou os médicos de provimento efetivo no município não cumprem a carga horária e os seus cargos. E solicitou à mesa diretora providência junto ao Ministério Público. Senhor presidente, o projeto de lei número 13, eu acho que tem que ser feita uma correção, ele faz alteração, concede, não sei se a vereadora Cláudia podia estar conferindo para a gente, concede revisão da gratificação instituída pela Lei Complementar 2198 de 2018. Está 2019. Então, por favor, fazer a correção para a próxima. A gratificação seria de... Do mesmo, 013. Do 13? 013. A comissão, aí está favorável. Da condição, vereador. A gratificação do pessoal da prefeitura. Aqui. Foi aprovado em turno por unanimidade. Então, aí tem que fazer a correção também, né? Aí fica para a próxima reunião. E a vereadora Doroteia de Paula Amaro e Silva, ela votou contra. E o nome dela também está faltando Silva aqui
Ainda na próxima faz a correção. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Nossa. Você lembra, né? Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 002/2019, que atualiza o valor dos vencimentos dos coordenadores de escola e coordenadores de creche e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. José Raimundo. Tudo bem? Vamos lá. José Raimundo de Castro. Perdão. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 003/2019, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 003/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 003/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 003/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 003/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 004/2019, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes de endemias e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 004/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 004/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 005/2019, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 005/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 006/2019, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 006/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 006/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 006/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 006/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 007/2019, que concede revisão geral anual ao subsídio dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Eu não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 007/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 008/2019,
que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 008/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 008/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 008/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 008/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 009/2019, que concede revisão geral anual ao pagamento de vale alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 009/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Eu não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 009/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 009/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 009/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 0010/2019, que concede revisão geral anual ao pagamento de gratificação aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 010/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 010/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 010/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 010/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 012/2019, que concede revisão geral de vencimento aos servidores públicos do quadro pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 012/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Eu não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 012/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 012/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim.
O projeto de lei complementar número 012/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 013/2019, que concede revisão da gratificação instituída pela lei complementar número 2198/2018. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 013/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Sim, senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Antônio Marques Martins. Bom, senhora presidente, senhora primeira vice-presidente, senhora secretária, senhora segunda vice-presidente, demais vereadores, senhor Fernando Costa, através da Zanta TV também, sempre aqui nos acompanhando, o pessoal que nos acompanha pela Zanta TV do outro lado, quem vai nos acompanhar também pelo Facebook da Câmara Municipal, o senhor Silvio, que sempre presente nas nossas reuniões, principalmente as ordinárias, deixar uma situação bem clara aqui sobre todos esses projetos, né, de lei complementar, desde o número 2 até o número 13. Não, infelizmente, né, se assim posso pontuar, que não houve aumento real, né, então nós não podemos tratar com distinção. A Câmara tem um orçamento até para dar um aumento real para seus servidores e suas gratificações. No todo, ficaria em disparidade com o Executivo Municipal, que lá o senhor prefeito, vice-prefeito, os seus contadores conhecem melhor a realidade. No dia a dia, aí, como que anda as questões aí as questões financeiras. Então, não houve aumento real, infelizmente. Contudo, todos os servidores e as suas respectivas gratificações vão ter um aumento de 3,43%, que é a correção inflacionária do ano de 2018. Então, não há aumento real e aumento inflacionário correspondente à inflação, que, na minha opinião, é um pouco de utopia, porque na vida real, já comentei isso aqui semana passada, na vida real o aumento é maior que 3,43%, mas é o que a legislação nos pertence nesse momento. Então, não há aumento real e um aumento aí de 3,43% no salário dos servidores, do Legislativo, do Executivo, prefeito, vice-prefeito, diretores, servidores da Câmara Municipal, Executivo, Legislativo, como já repetido, e também dos vereadores. Obrigado. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente e demais componentes da mesa, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, Fernando, Silvio, funcionários e também os internautas que vão acompanhar através das redes sociais. Eu fiz a colocação a respeito do salário do auxiliar de coordenador do ACESUAS. Fui pesquisar, é isso mesmo. É o que rege a lei federal, né? E mesmo fazendo o reajuste da infração, ele não atingiu o salário mínimo. Mas como não tem ninguém, esse cargo está vago, né? Então manteve aqui esse aumento. Mesmo que tivesse alguém nesta vaga, ele não ia receber menos do que salário mínimo, porque existe a lei municipal, da qual nós aprovamos, que vai pagar uma gratificação até chegar ao salário mínimo, até que o governo federal se defina com a lei federal, né? E também os agentes de endemias e os agentes de saúde, eles poderiam até estar recebendo mais do valor do reajuste de 3,43. Por quê? A lei é federal, que estipulou que o salário deles vão chegar até 1.550, através da lei 13.708, a lei 11.350 e também a 12.294, que são as leis federal que determina o salário dos agentes de endemia. Iniciando com 1.250, né, eles hoje passam de 1.014 para 1.250. Todos os agentes de endemias e agentes de saúde. Mas isso é porque a lei é federal, né? Então, não é que eles estão recebendo aumento a mais, é porque a determinação é federal e o município sobrepõe sobre a lei municipal. E eles vão chegar num salário de até 1.550. Talvez eles vão passar a ganhar mais do que outros da área, né? Mas, infelizmente, não é por motivo
de reajuste, alguma coisa feita no município, mas sim por determinação da lei federal do programa no qual eles são subordinados. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 0013/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 0013/2019. Vereadores Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Abstenho. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 013/2019 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Leitura pela secretária da moção número 001/2019. Moção número 001/2019. O vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Castilho, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2019, no município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Propõe ainda que a decisão da Casa se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua esposa, senhora Albertina Ribeiro de Castilho, residente na Avenida Bom Jesus, número 229, Centro, Bueno Brandão, Minas Gerais. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019. Vereador José Raimundo de Castro. 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a moção número 001/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informamos aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares números 002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019, 009/2019, 010/2019, 012/2019 e 013/2019, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão dispensados os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei complementares número 002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019, 009/2019, 010/2019, 012/2019 e 013/2019. Leitura pelo secretário do parecer e redação final do projeto de lei complementar 0012/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2019.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário de parecer pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 006/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 006/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 006/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei complementar número 006/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo, mas quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor.
Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 008/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 008/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 008/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 008/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 009/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 009/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 009/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 009/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 010/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 010/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 010/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 010/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário da vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Passo a palavra ao vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhora presidente, senhor Heleno de Almeida. Em nome de que eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras, internautas e público presente. Eu queria desejar o dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 passado,
sexta-feira passada. Então, Bueno Brandão, aqui nós temos 5 mulheres, né, na Câmara de Vereadores aqui, contra 4, né? 4 homens. Então, eu acho que é um caso inédito, né? Então, já os parabéns para as mulheres batalhadoras, tudo aí. Eu acho que em Minas, não sei se no estado de Minas ou no Brasil, acho que são poucas câmaras de vereadores que tem uma proporção dessa de mulheres, né? Eu não sei até informar se aqui, eu acho que é praticamente aqui mesmo, né? O lugar que mais tem mesmo é Bueno Brandão, se eu não me engano. Então, meus parabéns. E como estava falando de estrada no começo da abertura da reunião aqui, estava um rapaz do bairro das Três Cruzes, lá onde é a igreja do bairro das Três Cruzes, até a antiga pedreira, ali perto do bairro dos Fidêncios, onde é a vinícola do Dito Fidêncio ali, certo? Então, ali é município de Monte Sião. Você vê que o rapaz veio reclamar comigo, se um dia que fosse a máquina de Bueno Brandão para lá, você podia passar. Eu falei, olha, lá é município de Monte Sião. Então você vê que não é só por aqui. E lá, mas lá eles fazem até na igreja. Da igreja vai para o lado do campo de futebol, lá vai para outro setor. E ali eles não fazem aquele trechinho ali. Então é para você ver que não é só o município nosso que está desejando, né, tendo a desejar. Então você vê que gente de outro município está querendo pedir abrigo aqui para ver se vai para lá. Então, negócio de estrada, de terra é complicado mesmo. Então, a pessoa tem que ter um pouco de calma, que já que melhora o tempo, e aí as coisas normalizam, porque é duro, você vê que, né? E tem que ter um pouco de paciência. Então, as estradas choveu demais. Você olha para você ver o temporal que deu em São Paulo. Eu estava assistindo a televisão agora, antes de eu vir para cá, a parte da tarde. Você vê que já são 12 mortos já em São Paulo, entendeu? 6 feridos já. Então, isso é a Defesa Civil que está falando, não é eu que estou falando, não. Então é coisa triste. Então, não é, e nós aqui, para você ver, ocorreu um carnaval, teve gente, muita gente falou bem, outros já criticou um pouco, mas você vê que jeito que foi. Choveu quase que no carnaval todo, não é? Praticamente quase todo lugar aqui no Sudeste, aqui praticamente todo lugar. Então, a pessoa tem que entender isso aí, não é? Então, graças a Deus que não teve incidente nenhum. Agora, você olha para São Paulo, que situação que está. É difícil, viu? É difícil para aquelas famílias que perderam lá, né? Um filho, uma mãe, um pai, um irmão. É duro. E outra coisa também, o senhor prefeito, eu sei que ele vai fazer, é coisa que, né, já estão sabendo, mas ele ia mexer no jardim meio logo. Então, vamos ver se ele vai embelezar. Não é que a gente vai falar que vai reformar, ele vai fazer alguma melhoria no jardim, entendeu? Porque senão já está aí Semana Santa, já que está aí festa de agosto, já está aí o arraiado dos Abagunços, depois vai ficando mais difícil dele mexer, entendeu? Faz melhoria, e eu sei que vai ficar bom, e eu acredito no senhor prefeito, e então é isso aí. Aqui alguns pressionou eu, falei, você falou para mim que ia tal dia, é que as coisas vêm não dá certo, tem chovido demais, entendeu? Mas peço um pouco de calma para todos eles, mas ele vai embelezar o jardim. Não é uma reforma total, não. Porque se a gente for fazer uma reforma total nesse jardim, vai ficar muito caro. Às vezes a prefeitura nem tem dinheiro numa crise dessa, como passa. Então ele vai fazer uma melhoria no jardim. Não é, né? É uma melhoria, né? Então é isso aí, senhora. Muito obrigado. Senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Bom, licença, senhora presidente. Deixe-me ser breve, até porque o tempo também o exige, né? Nós sabemos que, recentemente, a servidora Cláudia, né? Chamada, né? Intimamente de Claudinha, nos deixou aqui e tal. Foi procurar, né, outros meios e respirar outros ares. E nós sabemos que nós precisamos aí ajustar, principalmente a questão de compras da Câmara Municipal. Já foi conversado entre nós aqui em off a questão de gratificação à servidora Elisana para que ela pudesse fazer as compras até que ajeitasse a situação. Eu vejo que é uma boa saída por hora, até porque ela já estava sendo treinada de maneira antecipada para tal. E quando as situações nos rodeiam, a gente começa a achar alguns caminhos. Eu fiz um relatório, inclusive esse relatório entreguei para o controle interno da Câmara, e encontra-se em mãos, e o controle interno, a Cíntia Bonami já está estudando. Por exemplo, prestar assistência ao presidente, 2 cargos. Corresponder-se com diversas repartições públicas, 3 cargos.
Assessorar o público em geral. Estou resumindo aqui. Assessor de gabinete, administrativo e assessor parlamentar. 3 cargos. Prestar assistência ao presidente. Gabinete e assessor jurídico. 2. Elaborar ofícios, requerimentos, moções, portarias. 3. Gabinete, auxiliar administrativo e assessor parlamentar. Digitação de documentos. 2 cargos. Assessorar as comissões legislativas. 2 cargos. Fiscalizar o cumprimento do horário dos servidores. 2 cargos. Verificar com a presidência quais projetos de leis, documentos irão para a ordem do dia. 3 cargos. Preparar o livro de comparecimento dos vereadores. 2 cargos. Onde eu quero chegar com isso? Essa reorganização administrativa, a Câmara pode muito bem fazê-la. De que forma? Nós podemos extinguir 2 cargos, assessor parlamentar e assessor de gabinete. Instituirmos o cargo, o departamento de compras, pregão, licitação, que nós temos isso dentro da Câmara, de maneira diária, e não temos um departamento para tal. Extinguiríamos 2 cargos, faríamos, construiríamos um cargo, um departamento, teríamos apenas uma chefia, economizaríamos gratificação e assim por diante. Por quê? Não haveria prejuízo das atividades, porque conforme eu já expus de maneira muito rápida aqui, as atribuições estão duplicadas ou até triplicadas entre departamentos. Portanto, por exemplo, algumas funções que o diretor de administração faz está nas atribuições de assessor parlamentar. Assessorar a presidência, assessor jurídico, nos assuntos que lhe cabe, e assim por diante. Então, essa reorganização administrativa, além de deixar mais clara as coisas, traria economia à Câmara. E mais, ficaríamos com apenas um cargo em comissão, que é o diretor de administração, conforme preconizou o próprio controle interno. E os demais cargos todos seriam de provimento efetivo. E aí a Câmara sucede, posteriormente, aí, um concurso público. Qual que seria a ideia? Institui-se a gratificação para que se possa fazer as compras para um servidor efetivo, até que se faça a reorganização administrativa e o concurso público. Feito isso, homologado, encerra-se a gratificação. Resolvemos o problema da Câmara Municipal. Hoje nós temos a servidora Elisandra, que já faz o serviço de direção da Câmara, direção administrativa da Câmara. A Câmara vem trabalhando muito bem nesse sentido. Então, é justo e é correto e é legal nós fazermos isso. Então, eu vou deixar a documentação aqui com a senhora presidente sobre o assunto, certo? E para encerrar, senhor vereador Sidney Constantino, muito bem falado por sua parte, lembrar que a Câmara tem hoje 8 funcionárias e 2 funcionários. Bem lembrado da sua parte. Parabéns a todas as mulheres. Obrigado, boa noite e boa semana a todos. Senhora presidente. Obrigada. Senhor presidente? Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Eu só queria deixar um comunicado às reivindicações da população do bairro dos Piquiras, que eu falei com o senhor prefeito, a gente já vem trabalhando. Entre dia 14 e dia 15 será realizado a regularização dos bueiros lá, Só que se parar a chuva, aí vai também ser feito o cascalhamento. E também ali do pessoal dos Mendes, o Luizinho dos Mendes, que também o maquinário está no lado das Cachoeiras dos Félix, e estará próximo lá e já estará atendendo também a população das Cachoeiras dos Félix e lá do bairro Jardim. E quanto à reivindicação também do pessoal do Sertãozinho e dos Fidêncios, o prefeito já direcionou que, parando a chuva, essa semana já estaria lá providenciando a recuperação daqueles trechos, os quais eles fizeram as cobranças a minha, através de mensagens, eu não fiz as indicações, porque, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito e faço isso verbalmente. E, graças a Deus, tenho sido atendido nas minhas reivindicações. Muito obrigado e boa noite a todos.
Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, amigos vereadores, pessoal que nos acompanha. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui, usar esse tempo que eu tenho aqui para a palavra, para deixar a minha indignação com a desvalorização que está tendo hoje dos agricultores da agricultura familiar. Porque, para você ver, a gente teve aqui votamos 11 projetos aqui para funcionário público, essas coisas. As pessoas que também são assalariadas, teve o reajuste federal, que aumentou de 954 para 998. E o coitado das pessoas que trabalham com agricultura familiar, as coisas estão tudo desvalorizado. Adubo subindo, os implementos, pessoal aí, tudo que trabalha aí, está difícil de ficar. E deixar aqui, que é dia 28 de julho de 1960, foi criado o Ministério da Agricultura, no mandato de Juscelino Kubitschek. Então, para essas pessoas que estiverem no governo lá, estudar para ver o que está podendo fazer para melhorar para as pessoas da agricultura familiar. Porque é uma pena que a gente não tem esse poder, que nem aqui a gente estava votando aqui sobre as classes. Imagina se a gente pudesse aqui estar no consenso aqui, o preço da batata hoje, está dando uma melhorada, a turma do morango, a turma do café. Então eu deixo isso aqui, para todos os agricultores, porque os agricultores, também as crocheteiras, tem muitas mulheres aí que fazem crochê, fica aí o dia inteiro e tem uma desvalorização muito grande. Então, é preciso melhorar nessas partes. Muito obrigado e boa noite. Posso fazer um agradecimento aqui? Ao nosso colega, Sidney Constantini, que prestou homenagem a nós, vereadoras, para o dia 8 de março. Então, em nome, eu, presidente, me estendo a todas as vereadoras e a todas as servidoras públicas aqui da Câmara, muito obrigado por essa homenagem e por ser lembrada nesse dia, e ter citado nós. Então, muito obrigada, tá? Não havendo mais nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.